Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Meu nome é Anderson, eu sou linguista, revisor de textos e vou contar para vocês hoje sobre a história da revisão de texto no Brasil e principalmente como surgiu a revisão crítica. Eu fui pioneiro na área de revisão no Brasil pela internet. Lembrando que eu revisava textos, eu comecei a revisar textos quando eu atuava na prefeitura de Goiás, numa cidade chamada Alexânia, revisando. Eu era assessor administrativo, atuei como assessor administrativo ali, auxiliando os professores com atividades da secretaria escolar. Era cargo comissionado e eu tinha essa função e acabava revisando as provas dos professores, organizando, imprimindo. Eu fazia isso por meio do computador, do Word, e eu também usava aquela ferramenta, o mimeógrafo, gente, com álcool. Naquela época aquilo ainda era utilizado. Muita gente nem sabe disso, mas era um aparelho de cópias com um cheiro muito forte de álcool e ele era o rei da sala de aula. Foi durante muitos anos. Ainda que existisse na época computador, impressora, a tinta era muito caro. Eu me lembro disso. E o pessoal da secretaria ali utilizava o mimeógrafo. E os professores faziam as provas na mão, né? Aí tinha uma folha ali de carbono. As provas eram rodadas por meio desse aparelho. Era mais barato do que imprimir nas impressoras dos computadores. Nessa época, a internet não estava consolidada, gente, como está hoje. Anos 2000 ainda era usado aquele chatball. As conversas ocorriam por meio de chat, aquela bate-papo UOL, MSN Messenger, o ICQ, os fóruns que ainda existem, né? Listas de discussão por e-mail. Foi o iniciozinho da internet. Então não tinha algo muito sofisticado hoje em relação à área de revisão. Entre 1999 e 2002, o Google ele era pouco usado fora dos Estados Unidos para busca, como ferramenta de busca. Ele surgiu lá em 98, mas como motor de busca, mas ele não tinha nessa época uma dimensão global como tem hoje. Então a internet não era tão interconectada nesse sentido. Ele começou a se popularizar entre 2003 e 2005. Em 2006 ele já era hegemônico, assim como ferramenta de pesquisa. Então, nesse período, não existia na internet a consolidação da área de revisão, assim, porque não tinham mecanismos de buscas ali, sites falando sobre o assunto. A internet em si já não era, as coisas estavam acontecendo. Então, para falar de áreas especificamente, essa área, que ainda hoje não é uma área tão conhecida, né, gente? Ela quase não existia. Para dizer que não existia, a gente conseguia observá-la ali nos editores de texto, no Word. Tinha ali uma percepção assim muito bruta, primitiva e errônea de que esses corretores resolveriam os problemas de texto. Igualzinho hoje a gente tem com o ChatGPT, né? Achando que ele é o bambambam e é uma porcaria. Igual eram antigamente esses... quando surgiu ali a revisão articulada a esses editores, né? O corretor ali, o botãozinho do Word para corrigir. E muito falho, sempre muito falho, como a tecnologia sempre foi, apesar de estar mais desenvolvida, né? Foi nessa época que eu criei o meu site, foi ali por volta de 2005, 2006. E eu comecei no meu site a falar sobre a minha formação em letras, os meus interesses ali por literatura. Eu me lembro que eu coloquei uma foto minha no meu site e eu falava sobre... Depois que eu entrei na universidade, em letras, eu comecei a falar sobre linguística. E eu comecei a falar sobre texto. Joguei ali os meus contatos, meu telefone, e as pessoas começaram a me procurar para revisar texto. Porque na época eu já trabalhava com revisão. Fora
da internet. Como é que isso aconteceu? Gente, eu revisava provas de aluno, de cursinho ali, quando eu era monitor. E um pai de uma aluna pediu, uma mãe, na verdade, para eu revisar o trabalho de especialização dela. Eu dava aula para essa aluna e a mãe dela gostava muito de mim, pediu para eu revisar o trabalho dela. Isso daí eu posso dizer que foi um marco para minha revisão. E depois eu trouxe um pouco ali para o meu site. Eu comecei nesse movimento dando aula particular na época. Eu trabalhei durante muito tempo oferecendo, indo às casas das pessoas, adentrando o seio familiar mesmo, assim, em Brasília, dando aula, ajudando as pessoas a se desenvolverem, retirando os estudantes ali daquele processo difícil de recuperação. Atuei durante anos nisso. E ali eu desenvolvia trabalho como corretor de redação, quando eu ensinava língua portuguesa, né? E os pais acabavam me pedindo para revisar os trabalhos deles. Eu comecei a colocar isso ali na internet. Nessa época existia uma cultura no Brasil, aquelas coisas de propaganda em post, de TCC, esse tipo de coisa. Isso existia no Brasil, já existia no Brasil. A educação sempre foi uma área sucateada, assim, o brasileiro sempre teve muita dificuldade com a educação. Então ela já era a questão ligada ali ao mercado acadêmico, ela já existia fora da internet. Como prática legal de produção mesmo, as pessoas vendiam TCC, assim como hoje também acontece. E eu comecei a revisar esses textos, as pessoas começaram a pedir para eu revisar TCC e especialização, mas eu comecei mesmo com trabalhos de especialização, não foi nem com TCC não. Depois que eu coloquei isso no meu site, eu comecei a receber muitas ligações das pessoas e comecei a atender o público de Brasília. Depois eu fui aumentando as postagens, escrevendo, depois estudando e crescendo na área. Fiz especialização na área de revisão, fiz mestrado na área de revisão, estagiei no Supremo Tribunal Federal e aí as portas se abriram completamente para mim. E eu fui colocando e registrando isso tudo nos meus sites. Nessa época também, gente, antes de 2010, ali antes de 2012, as pessoas pensavam a revisão de texto como uma atividade muito técnica, assim, ela estava muito relacionada à formação do jornalista, ao processo editorial, muito divulgada em nível institucionalizado ali de Brasília, do governo. Inclusive tinham concursos ali para área de revisão, eles pediam formação na área de jornalismo, em letras. E as escolas sempre tiveram essa necessidade muito forte ligada à revisão, mas maquiada ali para sobrecarregar o professor como correção de redação. E em algumas escolas que eu trabalhei, isso chegou a ser desvinculado, feito por um outro profissional, e eu me lembro de usarem até nomenclaturas como revisor de texto, não corretor de redação. Porque um professor, ele é um professor, ele não consegue ali sozinho trazer a dedicação ali para um texto de um estudante. E o texto de um estudante não é um texto finalizado, assim, igual a outros gêneros, uma dissertação, uma tese, que são gêneros que circulam em contexto de publicação acadêmica ou livros, enfim, e tem um rigor maior, e aí o trabalho tem que ser feito por um profissional na área de revisão, não é um processo de formação ligado à escrita, como um professor faz no caso de correção. Então a revisão era uma coisa muito técnica, assim, ligada à revisão ortográfica e gramatical. Eles tinham algumas nomenclaturas dentro do jornalismo, do processo de editoração, no máximo para falar de copidescagem, edição do texto, aquele processo ligado à edição mesmo. Não existia nessa época, antes de 2010, no Brasil, nem na internet, nem menção direta a isso, o termo hoje bastante usado, revisão crítica. Gente, esse termo fui eu que cunhei na internet. Eu fui um dos revisores pioneiros ali no Brasil, na internet. Não por acaso, hoje eu estou em primeiro lugar em quase todo o Google, mencionado, meu nome linkado a mais de 300, muito mais do que 300 produções ali. Eu revisei mais de 300 mil laudas nos últimos anos. Então, assim,
o meu nome está linkado na internet, mencionado por instituições do Brasil inteiro, públicas e privadas, como revisor. Ao longo da minha atuação, eu fui observando a necessidade, por causa de uma área chamada análise de discurso crítica, eu fui observando a necessidade de intervenção na prática de revisão para poder agregar a vida das pessoas, para resolver os problemas que eram trazidos até mim. Eu fui construindo uma maneira de trabalhar diferenciada do que era convencionado. Eu comecei até não desenvolver trabalho acadêmico, isso eu nunca fiz, mas de intervir ali nessa interação maior com o autor, quase como um professor, um intermediador, que é o papel também do revisor. E por causa disso, e também para ajudá-los com o curto tempo, eu comecei a editar esses textos sem mudar o conteúdo. E aí eu precisei intitular isso como um ofício meu. E na época eu estava fazendo mestrado, eu já sabia da área, eu estava fazendo especialização também, eu estava no iniciozinho do mestrado e quase terminando ali a minha especialização em revisão de texto. E eu tive contato com análise de discurso crítica. E aí, estudando essa área, eu comecei a trazer muito dessa área ali para a minha revisão, inclusive para a minha oferta de serviço. Então, anterior a 2010, não tinha essa definição assim na internet sobre revisão. Tinham poucos revisores divulgados assim como hoje e não tinha consolidada essa nomenclatura desse jeito, porque crítica é um termo muito geral, banalizado, e eu tirei esse termo da análise de discurso. Ele não era já oficializado dentro do jornalismo ou dentro da área de revisão, era uma área muito técnica, ainda é. Não era uma área que tem tanta pesquisa, assim, que as nomenclaturas mudam da pós-graduação e são empregadas na prática profissional, não. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a tomar, porque jogava ali na internet, aparecia em primeiro lugar com os meus sites, e estou muito bem indexado, e as pessoas começaram a copiar a minha oferta de serviço, que eu, inclusive, cunhei, eu falei que eu cunhei esse termo, né? Mas registrado esse termo ali no meu trabalho de especialização que eu menciono, eu faço menção à revisão com essa nomenclatura de revisão crítica, e eu menciono ali o meu site e tudo. Então, eu verdadeiramente fui o pioneiro no Brasil para essa nomenclatura, e as pessoas começaram a copiar tudo que eu fiz, a nomenclatura, até a minha oferta de serviço, o meu preço, e até hoje eu sou copiado, e replicar nos sites deles. E sem os devidos créditos a mim, né, que foi a pessoa que construiu isso, né? Então, eu estou dizendo aqui para vocês, eu fui o pioneiro, eu fui a pessoa que cunhou esse termo. Esse termo não surgiu do além, porque no Brasil as pessoas falam de crítica sem ter noção nenhuma do que crítica é, né? Não, eu fundamentei ali numa base teórica ligada à análise de discurso, à minha prática profissional. E as pessoas, isso teve uma dimensão muito grande, as pessoas começaram a usar e hoje elas usam o termo revisão crítica como se fosse algo dado, algo que sempre esteve ali. E ninguém fala de mim, ninguém fala que eles copiaram o estudo de mim, eles simplesmente têm um monte de revisor com Z, né? Formado em um monte de área que não é a minha área. Tem engenheiro, gente, querendo ser revisor aí, porque a educação engana no Brasil, tem uma lacuna grande, né? E aí tem o charlatanismo, né? A brasileira, muito bem feito para ganhar dinheiro a todo custo, e essas pessoas ali se divulgam como revisores, usando um termo que a referência é minha, foi construído por mim, para oferecer um serviço que não tem capacidade de oferecer, que não tem metade do meu olhar, do meu profissionalismo, enfim. Sem os devidos créditos a mim, por exemplo. Estou contando aqui a história para vocês. Então, eu que cunhei esse termo na internet. Eu fui o pioneiro com revisão no Brasil. E hoje, essa nomenclatura ela nunca existiu assim, desse jeito, fora da internet. Não se falava em revisão crítica, nunca se falou em revisão nessa perspectiva.
Até porque o brasileiro não tem noção nenhuma do que crítica significa. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau.